E aí, pessoal, professor Fernando Bertoncini. Nós estamos estudando a estrutura da matéria. Primeiro nós estudamos modelos atômicos, depois nós estudamos a representação dos elementos químicos, né? Aí estudamos número de massa, número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons. Estudamos também os cátions e os ânions, que são os íons. Lembrando, os cátions perdem elétrons e os ânions ganham elétrons, tá? E dando continuidade então a esse estudo da estrutura da matéria, hoje nós vamos estudar os isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Então nós vamos sempre estar comparando os elementos ou os átomos, tá? Para ver se eles são isótopos, isóbaros, isótonos ou isoeletrônicos. Tá ok? Vamos lá então. Eu já deixei prontinho aqui, já com os exemplos também, para ficar mais fácil para a gente entender. Tá ok? Então, olha lá. O que são átomos ou elementos isótopos? São átomos que possuem o mesmo número de prótons. Grifem aí, então, ó, o mesmo número de prótons. Lembra comigo? Quem que são os números de prótons? Está em cima, que são os números de prótons ou número atômico. Está em cima ou está embaixo? Então eu vou analisar os átomos que ele me deu e vou verificar se eles são isótopos. Nesse exemplo, claro, né, que eles são isótopos. É só você olhar aqui embaixo, ó. Então ele vai te dar alguns elementos ou átomos para você comparar e você vai comparar aqui, ó, esses dois aqui. O carbono 12,6 e o carbono 14,6, eles são isótopos. Por quê? Porque eles apresentam o mesmo número de prótons. E uma regrinha para facilitar, ó, olha aqui, ó, o P, para vocês lembrarem. Isótopos, is é igual ao topos prótons, então eu lembro do P. Se eles são isótopos, ele tem o mesmo número de prótons, que são os números que estão aqui embaixo, tá bom? Então lembrando, isótopos, guarde a letrinha P, P de prótons. Então os átomos que têm os mesmos, ou que têm o mesmo número de prótons, são chamados de isótopos, tá? Grave bem aí. E fica fácil, né? Pela palavra isótopos. O P de prótons, então ele possui o mesmo número de prótons. Só lembre, prótons ficam embaixo aqui, ó, na representação dos átomos, tá ok? O próximo. Isóbaros, olha lá, são átomos que possuem o quê? O mesmo número de massa. Lembrando, né, prótons pode ser representado pela letra Z ou P, e o número de massa é representado pela letra A. Lembre na representação, o A fica em cima. Então, olha aqui no exemplo que eu coloquei. P, 3115, S, 3116. Olha lá, dá para verificar só de olhar, olha lá, e é só de observar mesmo. Se ele tem o mesmo número em cima, é porque ele tem o mesmo número de massa. Lembrando, número de massa é representado pela letra A. Então, olha aqui, ó, isóbaros. A letrinha A, você vai lembrar que possui o mesmo número de massa. Então, olha aqui, ó, isótopos fica em baixo, mesmo número de prótons. Olha lá, os dois átomos têm o mesmo número de prótons. Isóbaros, letrinha A, mesmo número de massa. E massa fica em cima, tá? Isso tem que gravar, senão você não vai saber quem que são isótopos, quem que são isóbaros. Tudo bem? Muito bem. Então, isótopos, P de prótons, tem o mesmo número de prótons, eles são isótopos. Isóbaros, letrinha A, mesmo número de massa, a massa fica em cima. Beleza. Vamos para o próximo agora aqui. São os isótonos. Isótonos, vou grifar aqui, ó, mesmo número de nêutrons. Vai lembrar na letrinha N, tá? Isótonos, lembre na letrinha N, N de nêutrons. Então, quando os átomos possuírem o mesmo número de nêutrons, eles são isótonos. Professor, mas cadê os nêutrons?
Em cima é o número de massa. Embaixo é o número de prótons. Eu já ensinei para vocês. Como que a gente acha o número de nêutrons? Estão lembrados? Falei na aula passada. Não estão lembrados? Pega o caderno e dá uma olhadinha lá. Para a videoaula, vai lá, olha e me responda. Outros já sabem, né? É só fazer o de cima menos o de baixo. Então, vamos achar os nêutrons aqui para o cálcio. Você vai fazer 40 menos 20, que vai dar 20. Olha que fácil. Aqui, 39 menos 19, 20. Então, eles possuem o mesmo número de nêutrons. Então, para saber os nêutrons, é só fazer o de cima menos o de baixo, como nós já falamos na aula passada. Então, isótonos. Quem que são os isótonos? São os elementos ou os átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Os nêutrons estão em cima ou estão embaixo? Nem em cima nem embaixo. Embaixo é o número de prótons. Quando ele possui igual ao número de prótons, isótopos. E em cima, quando é igual, é porque ele possui o mesmo número de massa, isóbaros. E agora, para achar os nêutrons, como eu já falei, é só fazer o de cima menos o de baixo. No caso, deu igual. Claro, é o exemplo, né, gente? São os isótonos, tá? Isso quer dizer igual, tônus, nêutrons. Por isso que é mesmo número de nêutrons. A mesma coisa. Isótopos, isóbaros, isótonos. Para terminar essa parte, os isoeletrônicos. Eletrônicos lembra de elétrons, tá? Ó, elétrons. Isoeletrônicos. Tem o mesmo número de elétrons. Pode ser átomos ou pode ser íons. Eu coloquei exemplos de íons aqui. Professor, mas cadê os elétrons? Como que eu sei? Vocês já aprenderam comigo na aula passada. Não está sabendo como é que acha os elétrons desses aqui, ó? Esse é um cátion, esse é o ânion. Se não está sabendo, vamos estudar um pouco mais lá. Volta na videoaula, vê ela de novo lá atrás, ou olha no caderno como vocês anotaram, tá? Mas relembrando vocês, olha aqui, ó. Ele tem 12 prótons. Se não tivesse esse 2 mais aqui, ó, ele teria 12 elétrons. Mas se tem o 2 mais, é porque ele ganhou ou perdeu? E aí? É porque ele perdeu. Então ele ficou com 10 elétrons. Então o número de elétrons aqui é 10. Ele perdeu 2. Lembra que o positivo é o cátion perde elétrons. E aqui, ó, se não tivesse 2, ele teria 8 elétrons. Mas como é 2 menos, menos é o ânion. O ânion, ele ganha elétrons. Então, ele tem 10 elétrons. Então, lá, 12 perdeu 2, ficou com 10. 8 ganhou 2, ficou com 10. Então, eles têm o mesmo número de elétrons. Tudo bem, pessoal? Então, essa parte aqui, precisa memorizar umas coisinhas, né? Mas dá para perceber através das letras das palavras, ó. Isótopos. Tem o P. Se tem o P, prótons. Mesmo número de prótons. E os prótons estão aonde? Embaixo. Se ele tiver o mesmo número de prótons, é porque eles são isótopos. Prótons fica embaixo, que é o número atômico. Isóbaros. Isóbaros, letrinha A. Mesmo número de massa. Massa fica em cima. Tá bom? Então, se ele te der 2 elementos, 2 átomos, você vai observar se ele tem a mesma número de massa, eles são isóbaros. Isótonos, letrinha N, mesmo número de nêutrons. Professor, cadê os nêutrons? Não tem, não está representado, nós que calculamos. Faz o de cima menos o de baixo, se for igual, eles são isótonos. E para terminar, os isoeletrônicos, que nem esse daqui, ó. Esse elemento aqui, carbono 6, carbono 12, 6, carbono 14, 6, eles também, além de ser isótopos, eles são isoeletrônicos, ó, porque aqui o número de prótons é igual ao número de elétrons, então ele tem 6 elétrons, tá?
Mas eu dei um outro exemplo aqui, dos íons. Então aqui perdeu 2, ficou com 10, ganhou 2, ficou com 10, isoeletrônicos. Eletrônicos lembra de elétrons. Tudo bem, pessoal? Simples, né? Então, isótopos, letra P, P de prótons. Isóbaros, letrinha A de número de massa. Isótonos, N de nêutrons, mesmo número de nêutrons. E isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Tá ok? Já já eu volto com os exemplos. Tá ok, pessoal? Até daqui a pouquinho. Valeu! Vamos aos exemplos, então. Olha lá, o primeiro. Os pares dos átomos, ó, K, 3919 e K, 4019. O outro par, cálcio, 4020 e argônio, 4018. O K é o potássio, viu, gente? Ca, cálcio, Ar, argônio. Precisa começar a saber isso mais, né? Então, Ca, 4020, Ar, 4018 e K, 3919 e Ca, 4020. São. Então, quais desses pares que são isótopos, isóbaros, isótonos, isótopos e isóbaros? Lembra da letrinha que fica mais fácil, tá? Aqui, ó. Isótonos. Quais deles que são isótonos? Outra letrinha. Isótopos. Quais deles que são isótopos? E para finalizar, isóbaros. Quais deles que são isóbaros? Lembrando, isótonos, mesmo número de nêutrons. Isótopos, mesmo número de prótons. E isóbaros, mesmo número de massa. Muito bem. Vou começar pelos isótopos. Quais deles que têm o mesmo número de prótons? Prótons está em cima ou está embaixo, pessoal? Lembram? Prótons está embaixo. Então vamos ver. Esse aqui não, ó, 19, 20. Esse aqui não, 20, 18. Não, achei. K, 19, 39, 19, 40. Então acabei de encontrar. Isótopos, quem são os isótopos? O K, 39, 19 e o K, 40, 19. Por que eles são isótopos, professor? Lembra que eu expliquei agora há pouco? Isótopos têm o mesmo número de prótons. Os prótons estão embaixo. Olha lá, 19 e 19. Ok, pessoal? Esses são os isótopos. Vamos procurar os isóbaros agora. Isóbaros é o mesmo número de massa. A massa está em cima. Vamos encontrar o par que tem o mesmo número de massa. Os mesmos números em cima, iguais, né? Achei já. Olha ele aqui, ó. 40, 40. Então, o par que tem o mesmo número de massa é o cálcio, 40, 20. E o argônio, 40, 18. Eles apresentam o mesmo número de massa, que é o valor que está em cima. Tranquilo, pessoal? Então, o outro par só pode ser isótono, mas vamos conferir. Olha aqui. Esse, 39 menos 19, 20. 40 menos 20, 20. Pronto, já achei quem são os isótonos. O K, 39, 19 e o cálcio, 40, 20. Por quê, professor? Porque eles têm o mesmo número de nêutrons. E os nêutrons eu já falei que é a massa menos os prótons. É só fazer o de cima menos o de baixo. Então tá aqui o primeiro exemplo. Tá ok? Então nesse aqui só foi para identificar quem são isótonos, quem são isótopos e quem são isóbaros. Lembra de copiar no caderno para facilitar depois para os estudos dos trabalhos das avaliações, ok? Beleza. Para a aula aí, copia já o primeiro exemplo. Para aí, copiou? Daqui a pouco você vê a resolução do segundo, tá? Vai um de cada vez. Copia, já faz a resolução aí, tenta fazer sozinho também. Ou copia todos, depois tenta fazer eles sozinhos, tá?
Então esse foi o primeiro exemplo. Já o segundo exemplo não é para comparar, mas a gente vai ter que usar o nosso conhecimento. Se ele falar que são isóbaros, isótonos ou isoeletrônicos, ou isótonos, isóbaros ou isoeletrônicos. Vamos lá. Beleza, pessoal? Tá entendendo? Ok. Determine o número atômico. Opa, vamos lá. Determine o número atômico. Tá? Quem que é o número atômico? O Z ou o P. É isso que ele quer saber. E o número de massa. Então ele quer saber o A também. Ó. E o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros. Isóbaros, tá? E apresenta a seguinte representação. Olha lá. A, 5x, 10 mais x. B, 4x mais 8, 11 mais x. Professor, mas tem x aí, não tem os números. A gente vai precisar fazer uns cálculos primeiro aí para achar o x, para depois colocar os valores para saber o número atômico e o número de massa, tá bom? Para a videoaula, copia ali, que eu vou apagar ali para a gente resolver o 2, tá bom? Vamos lá então. Olha, eu vou colocar os dois elementos aqui, e aí a gente vai ver como é que vai ficar aqui, tá? Então vamos lá, ó. Você tem aqui, ó, A, 5x, 10 mais x. E B. B tá ali, ó, 4x mais 8 e 11 mais x. Ele disse que eles são isóbaros. Se eles são isóbaros, eles têm o mesmo número de massa. Então eu posso afirmar para você, ou para vocês, que massa fica em cima, né, pessoal? Lembra disso? Que 5x é igual a 4x mais 8. Então vamos fazer aqui, ó, 5x é igual a 4x mais 8. Por que eu posso falar que 5x é igual a 4x mais 8? Porque eles são isóbaros. Eles são isóbaros. Se eles são isóbaros, ele apresenta o mesmo número de massa. Agora ficou fácil. Por quê? Porque eu acho o x. Fica 5x, passo 4x para cá, igual a 8. 5x menos 4x dá x, então x vale 8. Então agora é só substituir, tá bom? Então quanto que é 5 vezes x? 5 vezes 8 é 40. Se eles são isóbaros, aqui também é 40, né, gente? Quanto que é 10 mais x? Quanto que é o x? 8. Então é 18. 11 mais x, 19. Pronto! Já resolveu o problema. Tudo partiu daqui, ó, que eles são isóbaros. Se eles são isóbaros, ele tem o mesmo número de massa. Então, se ele tem o mesmo número de massa, eu falei que 5x é igual a 4x mais 8. Resolvi essa equaçãozinha de primeiro grau, né, gente? Vai ver lá em matemática. X igual a 8. Sabendo que o x é 8, eu vou lá e substituo. Ó, 5 vezes 8, 40. 4 vezes 8 mais 8, 40. Claro, eles são isóbaros. 10 mais 8, 18. 11 mais 8, 19. Pronto! Eu encontrei o número atômico e o número de massa do A, que é 40 e 20. Então, vamos colocar aqui a resposta. Ó. O número de massa é 40 e o número atômico é 18. Do elemento A, tá bom? Agora vamos fazer do elemento B. O número de massa é 40 e o número atômico é 19. Esse daqui, ó, que ele está pedindo, número atômico e número de massa, tanto do A quanto do B. Tá aqui, ó, A vale 40, Z vale 18, que é o número atômico e o número de massa. Número de massa e número atômico. A vale 40, que é o número de massa do B, e o Z vale 19. Entenderam, pessoal? Muito bem, esses foram os dois primeiros. Já já eu volto com outros, tá ok? Até daqui a pouquinho.
Vamos aos outros exemplos, então. Olha lá o número 3, olha lá. Ele diz pra gente, X é isótopo de Ca4120, que é o cálcio, e isótono do potássio 4119. Portanto, o número de massa de X é igual a... Então, olha só, ele está dizendo para a gente, ó, que X é isótopo do cálcio. E o X é isótopo do potássio. Então, eu vou fazer um esqueminha aqui, ó. Vou pôr o X aqui no centro. Vou pôr o cálcio 4120 do meu lado esquerdo. Tanto faz, tá? Resolvi pôr do lado esquerdo. E o potássio 4119. E vou anotar o que o X é do cálcio e o que o X é do potássio. Então ele diz assim, ó, X é isótopo de cálcio. Então eu vou anotar aqui, ó, esses dois aqui são isótopos. E ele também disse que X é isótono do potássio. Então, vamos anotar aqui, ó. Isótono. Eles são isótonos. Aí vem minha pergunta. O que são isótopos mesmo, pessoal? Isótopos. O que você vai lembrar? Da letrinha P. Se eles são isótopos, ele tem o mesmo número de... do que? Isótopos. De prótons, isso. Então, se o cálcio é 20, aqui também é 20. Ok, pessoal? O cálcio e o X são isótopos. Isótopos P, P de prótons. Ele possui o mesmo número de prótons, porque o prótons vem embaixo. Ok? Muito bem. E agora o X é o que do K, que é o potássio. Eles são o que? Ó, isótonos. O que são isótonos? Eles têm o mesmo número de nêutrons. 41 é o nêutron? Não, 41 é a massa. 19 são os nêutrons? Não, 19 é o número de prótons. E como que eu acho os nêutrons então, professor? Eu já ensinei isso para vocês. É só fazer o de cima menos o de baixo. Isso vai dar 22. 41 menos 19 dá 22. Professor, mas ele quer saber o número de massa. Ah, ele quer saber a massa do X. Eu ainda não tenho a massa do X. Mas eu só tenho os prótons. Não, você tem os nêutrons também, porque o X e o K são isótonos. Então, aqui também é 22. Ora, se eu sei que o número de prótons é 20 e o número de nêutrons é 22, aí você usa aquela fórmula que eu passei para vocês. A igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Lembraram? Lembraram da formulinha? Que a massa está no núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Então, eu posso afirmar para vocês que o Z vale 20, o N vale 22, então deu 42. O número de massa do elemento X42. Pronto, achei a alternativa, ó. D vale D igual a 42, que é o que eu achei. Entenderam, pessoal? Então, monte o esqueminha, coloque as informações que ele deu. Sabendo dessas informações, você começa a desenvolver aqui o que você tem do X. Vamos de novo, só para vocês verem. O X é isótopo do cálcio. Se ele é isótopo, letrinha P. P, prótons. Então, ele tem o mesmo número de prótons. Prótons aqui embaixo. Lembra, pessoal? Então, aqui embaixo é 20. Então, o número de prótons do X também é 20. E ele falou que o X e o K são isótonos. Isótonos, letrinha N, número de nêutrons. Não é nem em cima e nem embaixo.
Você vai fazer o de cima menos o de baixo, que é o A menos o Z, que deu 22. Se o potássio tem 22 nêutrons, o X também tem 22 nêutrons, porque eles são isótonos. Se eles estão isótonos, eles têm o mesmo número de nêutrons. Se eles têm o mesmo número de nêutrons, é igual, então é 22. E se ele quer o A, que é o número de massa do X, então ele quer saber o A do X, eu faço A igual a Z mais N, então A igual a 20 mais 22, porque o Z é 20, o N é 22, então a massa do X é 42. Alternativa certa, alternativa D. Ficou claro, pessoal? Beleza? Então para a videoaula aí, copia o terceiro, que eu já vou fazer o quarto, tá bom? Para, copia direitinho e já eu vou fazer o quarto então. Parou? Copiou? Então agora eu vou fazer o quarto. Muito bem, vou apagar aqui o número 3 para a gente fazer o quarto exemplo. Vamos lá então, um minutinho só, que a gente já vai fazer o quarto exemplo. Enquanto isso, vai lendo lá, tá? Se quiser tentar, copia ele, para a videoaula e tenta fazer. Depois vê se acertou, tá? Para aí, vai lá, tenta fazer. Então, tentaram fazer o quarto já? Então vamos fazer então aqui para vocês acertarem. Então olha lá, aqui né, 21, 21. Vamos colocar aqui, ó, 21. Muito bem. Então, olha o que ele está falando aqui, ó. Y e R são isótopos. Y e R são isótopos, ó. Y e R. Y e R são isótopos. Isótopos é o mesmo número de prótons. Então, analisa se eles têm o mesmo número de prótons. Prótons é embaixo. Então, nós já verificamos que não é a alternativa A. Porque o Y e R não são isótopos. Eles não têm o mesmo número de prótons. Então a alternativa A não está certa. Agora X e R são isóbaros. Isóbaros, letrinha A é massa. Então vamos lá, X e R. Olha aqui, ó, o X e o R. Eles têm o mesmo número de massa? Não também. Então, eles não são o quê? Isóbaros. Então, também está falsa. X e R são isótonos. X e R. Vamos fazer aqui, ó. Para ser isótonos, tem que ter o mesmo número de nêutrons. Aqui vai dar 29, o X. E aqui, não deu, né, gente? Ó, aqui é 28. Não é isso? Então, também não é o item C. Vamos no item D agora. X e R possuem o mesmo número de elétrons? X e R. Vamos ver quantos elétrons tem o X. Aqui no caso, 21. Porque se é neutro o átomo, ele não tem carga. Se não tem carga, o E é igual ao Z. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se o número de prótons é 21, eu tenho 21 elétrons. Aqui, eu tenho 21 também. Opa, achei a alternativa. Porque o número de prótons do R é 21, então o número de elétrons dele também é 21. Então, já acabei de encontrar a alternativa certa. A alternativa D de dado. E aí, acertaram, pessoal? Tentaram fazer, pelo menos, né? Aí, ó. Vamos só ver o último. X e Y deveriam estar representados pelo mesmo símbolo? Não, claro que não. O X tem 21 prótons e o Y tem 22, então não é o mesmo elemento. O X e o R, sim, é representado pelo mesmo elemento, porque ele tem o mesmo número atômico. Tá ok? Muito bem. Já eu volto com o último exemplo para vocês. Vamos ao último exemplo, então. Olha lá que ele fala para a gente, ó. Alternativa que reúne apenas espécies isoeletrônicas. Isoeletrônicas, eletrônicas de elétrons, né? Mesmo número de elétrons.
E aí ele colocou as alternativas. Aí a primeira pergunta é, professor, cadê os números aqui da frente de massa e de prótons? Então, no vestibular, você vai ter esses números, ele te dá os números. Ou te dá na tabela ou ele passa no exercício. Nesse caso, devia estar no vestibular com os números atômicos, que eu já ensinei a tabela periódica para vocês e já mostrei aonde ficam os números atômicos lá, tá? Então, você tem que pesquisar agora para a videoaula, vai lá e vai na tabela e pesquisa o número atômico de cada um, que é o número de prótons. Então, você vai lá para a videoaula, vê o número atômico do nitrogênio, do flúor, do alumínio, do enxofre, de todos os elementos que estão aqui. Sabendo esses números atômicos, aí dá para calcular os elétrons, tá bom? Então veja só, vou fazer o item A aqui. Se não der no item A, a gente faz os outros, tá bom? Então, o nitrogênio, se você parou a videoaula e foi na tabela, você viu que o número atômico dele é 7, não é isso? O flúor, 9. E o alumínio, 13. Vocês viram isso na tabela periódica? Isso mesmo. O nitrogênio é 7, flúor é 9, alumínio é 13. Vamos calcular para o item A, para ver se eles têm o mesmo número de elétrons. Então vamos lá. Vamos resolver aqui. Nitrogênio. Se o nitrogênio é 7 e 3 menos, vou colocar todos aqui e a gente já resolve. Lembrem, se ali é positivo, ele perde. Se ele é negativo, ele ganha. Tá bom? Então, nesse caso aqui, que é 3 menos ou menos 3, é porque ele ganhou 3 elétrons. Então, se ele tinha 7, imagine que você não tem esse número aqui. Se ele tinha 7 prótons, 7 nêutrons, 7 elétrons. Só que agora ele ganhou 3, então ele ficou com 10 elétrons. 7 ganhou 3, ficou com 10. Lembra? Se é menos é porque ele ganhou, porque ele ficou com mais elétrons. Aqui, 9 ganhou 1, ficou com 10 elétrons. Agora aqui é mais. Se é mais é porque ele perdeu. Se ele tinha 13, perdeu 3, ficou com 10. Ó, dei sorte, hein, gente? Já deu a alternativa A. Não precisei nem procurar os outros elementos. Faça isso. Procura lá. Deu item A? Nem precisa procurar os outros. Não deu? Vai procurando. Mas é bom para vocês saberem onde estão localizados ou onde está localizado o número de prótons de cada um, tá? Esse aqui, na verdade, é o exemplo 5. Tá ok, pessoal? Então, com isso, nós estudamos essa parte aí de isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Só lembrando, os isótopos têm o mesmo número de prótons. São os números que ficam embaixo, aqui embaixo. Isótopos, mesmo número de prótons. São os valores que estão embaixo, na representação. Vamos lembrar da representação, ó, A e Z. Isótopos têm o mesmo número de prótons, que está embaixo. Isóbaros. Lembra da letrinha A, olha lá. Então tem o mesmo número de massa, que é os números que estão em cima. Do lado direito, viu, gente? Não são essas cargas aqui não. Carga não tem nada a ver com isóbaros. Por exemplo, cálcio 40, 20, ó. 20 são os prótons, 40 é a massa e aqui tem uma carga. Não tem nada a ver com o número de massa e o número de prótons, tá? Depois nós vimos isótonos, mesmo número de nêutrons. Para saber os nêutrons é só fazer o de cima menos o de baixo. Olha lá, 40 menos 20 dá 20. E isoeletrônicos, acabei de fazer um exemplo, tá? Que é o mesmo número de elétrons. Tudo bem, pessoal? Por hoje é isso, bons estudos e até a próxima aula.